Aqui a pergunta é como se livrar do ciúme e da insegurança. A presença do ciúme é a presença de alguém envolvida dentro de uma relação onde está presente a autoimagem. A ideia de que o outro está lá, a partir da crença de que você está aqui, com suas expectativas, esperanças, desejos, aguardando dele ou dela algo, a ideia de estar presente como sendo alguém nesse contexto de relações é a base do ciúme. A não ser que você compreenda, a não ser que se torne claro para você isso, tudo continuará da mesma forma. Compreender a verdade sobre você é eliminar a ilusão de alguém nesta dependência. O seu problema não é porque o outro é como ele é. O seu problema é porque você tem de si mesma, de si mesmo, uma ideia, um quadro mental, uma representação do que a vida deveria ser para você, de como o mundo deveria acontecer para você. A não ser que você se livre desta autoimagem, o medo estará presente. E o medo tem diversas formas de expressões. Uma delas é a insegurança nas relações. Isso está presente porque nos falta a verdade da liberdade. Existe uma coisa aqui muito importante para ser compreendida. Nós estamos tendo falta de liberdade. Não há liberdade. Nós não temos espaço interno dentro de nós para essa liberdade. E a ausência dessa liberdade é a presença da contração, do medo. Quando há liberdade, nós temos na liberdade a possibilidade da presença do amor. Aonde houver alguma forma de dependência, de carência, de projeção, de prazer, de preenchimento e satisfação na relação com o outro, o que temos presente é a ausência da liberdade. Não é a presença do amor. O amor não está presente na posse, no controle, na inveja, na suspeita, na dependência, no ciúme. O amor está presente quando a verdade está presente. E a verdade é a presença da liberdade. Sem liberdade, não temos verdade. Não há como o amor real acontecer. Uma coisa que nós não compreendemos, ainda não ficou claro para a maioria das pessoas, é que esse sentido de pessoa é uma ilusão. Ao se libertar da ilusão da pessoa, ao se libertar da ideia desse mim, desse eu, desse ego, temos a presença desta liberdade, porque a verdade está presente. Então o amor floresce, o amor nas relações. Você jamais terá amor nas relações enquanto não compreender o que é esta relação. As nossas relações humanas se sustentam dentro de um padrão de imagens estabelecidas pelo pensamento.
É assim que estão acontecendo nossas relações. A imagem estabelecida pelo pensamento é a imagem que eu tenho sobre quem eu sou. Esta é a minha autoimagem. A imagem que eu tenho nesta relação é a imagem que eu tenho sobre quem o outro é. Quando nos encontramos, esse encontro é um encontro entre imagens. A expectativa que eu tenho dele e que ele tem de mim, que eu tenho dela e ela tem de mim, essa expectativa nasce desta carência, desta dor. Essa expectativa nasce desta carência, deste sofrimento, desta dependência de busca de realização no outro. É muito comum a ideia de encontrar o amor. O amor não é algo que se encontra, o amor é aquilo que se revela nesse instante. Não é algo que se encontra no futuro, no tempo. Isso porque nunca investigamos essa questão do tempo. Então nós falamos de encontrar isso no futuro. Não existe tal coisa como o tempo. O tempo é uma ilusão. Nós precisamos do tempo para construir uma casa. Nós precisamos do tempo para fazer um curso, para aprender uma profissão. Nós precisamos do tempo para aprender a cantar. Precisamos do tempo para aprender uma técnica. Aqui o tempo existe. É o tempo cronológico, é o tempo do calendário. Muitas horas de estudo, dedicação, aplicação, lhe dará esse resultado. Mas não existe o tempo para o amor. Não existe o tempo para a felicidade. Não existe o tempo para a liberdade. Não existe o tempo para a paz. Ou isso está presente nesse instante, ou não estará. Não é algo que se alcança no tempo, que irá se estabelecer em algum momento no futuro. Não existe esse tempo psicológico. O tempo psicológico é uma fantasia criada pelo pensamento. O pensamento criou o tempo. Ele está adiando quando cria esse tempo. O pensamento em você diz: amanhã serei feliz. Amanhã terei paz. Da mesma forma, o pensamento diz: amanhã eu vou começar essa dieta. Amanhã eu vou começar a fazer exercícios. O que o pensamento está dizendo é que ele não vai fazer absolutamente nada disso. O que ele está dizendo é que ele não vai alcançar a paz amanhã. Ele não vai alcançar a felicidade amanhã. Ele não vai alcançar o amor amanhã. No fundo, o pensamento sabe que amor não tem nada a ver com ele. Que paz não tem nada a ver com a presença dele. Felicidade não tem nada a ver com a presença dele. E fazer exercícios também não. E começar uma dieta também não. Percebam o jogo. O pensamento criou o tempo psicológico para adiar. Ele está assumindo o lugar da ação. Quando diz amanhã, quando diz no futuro, quando imagina o que irá fazer. A verdade consiste na presença da ação, e ela é agora. O amor é agora,
A paz é agora. A felicidade é agora. A dieta é agora. O exercício é aqui. Ou há presença de exercício, ou não existe nenhum exercício acontecendo. Agora. Ou temos a presença da dieta nesse instante, ou não temos nesse instante a dieta. Temos a imaginação da dieta, o pensamento sobre a dieta. O pensamento não é ação, o pensamento é adiação. Nós temos uma vida profundamente equivocada, que é a vida do pensamento. Não existe vida no pensamento. O pensamento em nós é a presença da memória, é a presença do que foi, é a presença do passado. É o passado que se projeta para o futuro, na imaginação do exercício, na imaginação da paz, do amor, na imaginação de emagrecer, ou na imaginação da saúde. O pensamento imagina todas as coisas. Algumas coisas são boas e outras coisas são ruins. Essas coisas ruins e essas coisas boas são sempre da perspectiva do próprio pensamento. Mas é a presença da adiação, do adiamento, a presença dele. Assim as pessoas perguntam como se livrar do ciúme e da insegurança. Como se livrar do medo? É sempre o pensamento procurando um caminho, uma fórmula, um método, uma maneira de lidar com isso no futuro. Percebam como o pensamento se move dentro de você. Ele lhe fala do passado e ele lhe fala do futuro. Ele não tem qualquer ciência desse instante ou dá qualquer valor para esse momento. Tudo o que ele faz é procurar desse momento alguma coisa para se lembrar, para guardar, para registrar nesse assim chamado passado. Tudo que ele faz nesse momento é se projetar a partir também do pensamento, nesse assim chamado futuro. A vida centrada no pensamento é uma vida onde vivemos em um mundo de abstração, onde vivemos em um mundo de imaginação, que é o mundo das ideias, das conclusões, das opiniões, das crenças. Não estamos lidando com os fatos, estamos lidando com idealismos, com projetos, com sonhos. Como se livrar do medo? Entrar em contato com esse instante na experiência do fato é algo diferente de ter ideia sobre o medo, imaginação sobre o medo, pensamento sobre o medo e de como se livrar do medo. Observe que, por exemplo, esta questão do medo não é outra coisa dentro de nós senão o pensamento. Aqui, nesse instante, nós estamos lidando com a vida como ela acontece. Como ela acontece nesse instante, nós não temos a presença do pensamento. Mas para ela acontecer no futuro, precisamos do pensamento. Observe que todos os medos em nós são medos explicáveis, justificáveis, que se fazem notórios,
que se mostram em razão da presença do pensamento. Do que é que você tem medo? Da esposa? Mas o que é a esposa? É um pensamento que você tem agora sobre ela. Você tem medo do marido, mas o que é o marido? É um pensamento que você tem agora sobre ele. O seu medo é do futuro. Ele não lida com o que está aqui nesse instante. Ele lida com o futuro psicológico. Ele lida com a imaginação. Ele lida com o passado. Ele lida com o futuro. Você tem medo de adoecer. Esse é o futuro. Você tem medo de envelhecer. Esse é o futuro. Você tem medo de que algo que você fez no passado seja descoberto. Você está com medo do futuro, com base no passado. É sempre a presença do tempo psicológico que é o pensamento. Estamos diante da ilusão do tempo. A vida é o que acontece aqui nesse instante. E, no entanto, você está sustentando a ilusão de uma identidade presente, que é o eu, vivendo no pensamento, vivendo pelo pensamento, sendo o próprio pensador. Esse pensador é o próprio pensamento. Porque não existe tal coisa como o pensador, quando o pensamento não está. Mais uma vez, estamos diante de uma abstração, de uma ilusão, de uma crença. Esta é a imagem que o pensamento tem estabelecido em você, como sendo você. Esta autoimagem é o pensador. É o pensador que está querendo se livrar do que não gosta e se agarrar e se prender ao que gosta, ao que lhe dá prazer. Aqui com você, nós estamos descobrindo o que é a eliminação desse pensamento, o que é a eliminação desse eu, desse ego, desta autoimagem, para o contato com a vida nesse instante, livre do medo, livre da insegurança, livre do ciúme, livre dessa ilusão de amar e ser amado com base em uma construção mental, em uma construção do pensamento. O contato com a vida nesse instante é o contato com a liberdade de ser. Temos aqui a presença do amor, agora, da felicidade, agora, da liberdade, agora, da paz, agora. A vida sendo assumida como ela é nesse instante não requer a presença do pensamento. Nós precisamos do pensamento técnico para lidar com assuntos como, por exemplo, exercer uma profissão. Ali o pensamento se faz necessário. Precisamos do pensamento para construir uma casa. Ali o tempo também se faz necessário. O pensamento, quando de forma técnica se faz necessário, como sendo conhecimento e experiência. O tempo se faz necessário para construir uma casa, ou fazer um curso, ou para lidar com assuntos ligados à questão do calendário. Então, o tempo cronológico ele está presente em nossas vidas, mas não precisamos do tempo psicológico, não precisamos também do pensamento. Me refiro a esse pensamento psicológico, a esse pensamento de imagens que o sentido do eu, do ego, está estabelecendo, alicerçando sua própria estrutura de identidade nele e fazendo do mundo uma projeção a partir dele e do outro
a partir dele. A liberdade de viver dentro das relações com o outro sem o modelo do pensamento é a verdade da revelação do amor. E se o amor está presente, não há apego. E se o amor está presente, não existe medo, não existe insegurança, não existe dependência, não há ciúme. Esse encontro com a realidade da vida é o encontro com a liberdade do amor. E se ele está presente, essa é a verdade de Deus. E é quando o amor está presente que Deus se revela, que a liberdade está aqui, que a verdade floresceu. É isso que estamos trabalhando juntos nesses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós estamos aqui lhe mostrando que temos que liberar de nós essa questão do tempo. Aqui eu me refiro a esse tempo psicológico. É o tempo psicológico que coloca você nessa ideia. Eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu preciso, eu quero. Reparem, tudo isso implica tempo.